Irmãos, então nós vamos à pergunta de número 6, tá, do nosso Catecismo Maior, e eu vou pedir ao presbítero Francisco, que deve ter aí em mãos aí, leia a pergunta e a resposta, Francisco. Tá bom, pastor. Vamos lá. Pergunta número 6. O que as Escrituras revelam sobre Deus? A resposta. As Escrituras revelam o que Deus é, quantas pessoas há na divindade, os seus decretos e como ele os executa. Amém. Já na pergunta, já poderíamos dividir essa resposta em duas partes, que vai ser tratado nessa pergunta e nessa resposta. Informações acerca do próprio Deus, tá? O que Deus é, e informações acerca das obras de Deus, o que Deus faz, os seus decretos e a sua execução. Então, hoje nós vamos ver sobre isso, tá? Só eu queria fazer uma pergunta antes de lermos as referências bíblicas. A Bíblia, ela se preocupa em provar a existência de Deus? Sim ou não? Eu Quem creio que quiser não. responder. Eu creio que não. 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 A Bíblia não prova a existência de Deus, então? Prova. Prova. Só que ela, no caso, não se preocupa, né, em provar a existência de Deus. Então, somente ela diz que Deus existe. Acho que a Bíblia não tem um argumento de provar que Deus existe. Sim, que Deus existe por si só, e a Bíblia tem toda uma estrutura, né, com base no nosso mundo, onde Deus existe. Ela não tenta argumentar no sentido de provar. Eu acho que ela já assume, ela, por si só, já é a existência de Deus, simplesmente pelo fato de ser a própria palavra de Deus. Talvez teria essa interpretação. Uhum. Alguém mais? Eu diria o seguinte, pastor Ribas, que as Escrituras, como sendo palavra de Deus, e o propósito principal, né, da Escritura sendo apresentar a obra da salvação, né, do pecador, ela não tem esse propósito, né, de provar, né, até porque as Escrituras, ela não é um livro científico, né, ela não é esse livro científico, ela não tem esse propósito, né. É por isso que ela começa Gênesis, né, capítulo 1, aliás, o primeiro livro da Bíblia, né, Gênesis, já começa exatamente dizendo, né, no princípio, né, criou Deus os céus e a terra. Então ali a Bíblia já começa dizendo, olha, Deus existe, né? A existência de Deus já está aí, né? No princípio ele criou todas as coisas, né? Mas o propósito não é tão somente dizer, olha, a prova é esta aqui, né? Que Deus existe, né? Então a Bíblia não começa dizendo, né? Provando, não, ela começa afirmando, né? Deus existe. No princípio ele criou céus e terra. Ok, meus irmãos. De fato, são bons alunos aí vocês, e de fato a Bíblia ela não tem como objetivo provar a existência de Deus. Ela não é um livro científico, como o presbítero Francisco mencionou, ele não tem a pretensão de ficar provando a existência de Deus. No entanto, ela já afirma que Deus existe. Ela simplesmente
Gênesis 1:1 vai dizer que Deus criou os céus e a terra. Percebam, então, que ele não está provando a existência de Deus. Ela já pressupõe, né, a existência de Deus. E, a partir daí, Deus se revela na obra da criação, né, como nos diz lá em Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus se revela no coração do homem, ele implantou no coração do homem a sua lei, de maneira que o certo e o errado, nós temos aqui uma consciência coletiva do que é certo e do que é errado, porque Deus nos fez dessa maneira. Não foi implantado pela sociedade, não é uma questão social, uma engenharia social, é uma questão de que Deus mesmo implantou a sua lei no coração do homem. E nós temos uma consciência de que Deus existe. E aí, é claro, muitos vão buscar essa existência, esse Deus, através de várias religiões, são as manifestações, da maneira como ele busca Deus. E é claro que nem todo caminho conduz a Deus, mas essa procura da pessoa de Deus já está implícita a ideia da existência de Deus. Ninguém busca o que não existe. Tá? Aquele que busca ouro, ele o busca na ideia de que existe ouro. Né? Aquele que busca Deus, ele o faz na ideia de que Deus existe. Tá? Então, ele está buscando a Deus. Então, acho que é uma pergunta básica, né? Já que nós vamos ver sobre o que as Escrituras revelam sobre Deus. E é importante entender também que as Escrituras revelam o que Deus é, mas as Escrituras não têm como objetivo provar a existência de Deus. Ela simplesmente vai dizer, Deus é, e aí tem muitas coisas da maneira como Deus se revela. Ele se revela pelos seus nomes, né? E em cada nome pelo qual ele se revela, está revelando um atributo, um caráter de Deus e os atributos de Deus. Tá? Também vai revelar, como nós vimos aqui, quantas pessoas há na divindade. E, é claro, aqui é uma pergunta inicial e nós vamos ver mais adiante sobre as pessoas da Trindade. Por enquanto, a gente só está lançando aqui os primeiros fundamentos para a gente ver a questão sobre o que a Bíblia revela sobre Deus. E depois também iremos ver sobre os decretos de Deus. Né? Os decretos eternos de Deus. E de perceber que todas as coisas foram decretadas por Deus mesmo antes da fundação do mundo. E a história está nas mãos do Senhor Deus e tudo acontece conforme ele tem decretado. E a maneira como ele executa esses decretos na história. Então, Deus usa instrumentos e meios. Então, nós vamos ver, partindo dessa compreensão aqui inicial, vamos ler alguns versículos bíblicos propostos aqui. E aí, na medida que eu estiver citando, algum irmão que queira ler, né, assim, está participando dessa forma, pode ler daí. Hebreus 11, versículo 6. Vamos lá. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Uhum. Ok, Deus, portanto, não é algo ou alguma coisa que você analisa cientificamente. Nós só podemos entender e compreender as coisas de Deus, a vida espiritual, a espiritualidade, ou a própria divindade,
Deus, só podemos compreender pela fé. Então, não há uma outra maneira de nós nos aproximarmos de Deus que não seja pela fé. Então, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiramente, creia. Né? Então, não há um outro meio. E, por isso, quando alguém quer discutir sobre Deus e quer que o cristão prove a existência de Deus, isso é uma armadilha, viu, irmãos? Primeiro que você não vai provar a existência de Deus. Você não prova aquilo que você pode obter somente pela fé. Para você mesmo, você não prova. Né? Deus se revela, você vê, mas percebam, às vezes o ímpio ou o ateu pergunta para o cristão lá, prove que Deus existe. E às vezes o cristão ele cai nessa armadilha, porque ele está tentando provar. Como é que ele vai fazer isso? Né? Eu creio que Deus fez os céus e a terra. Mas e se o ímpio não crê? Eu estou usando dois padrões. Não tem como dizer para o ímpio ou para o ateu, olha o sol, olha a beleza do firmamento, olha o sincronismo de todo o universo. Então, como se isso pudesse convencer o ateu de que Deus existe. É óbvio que o ateu não vai se converter você argumentando dessa forma. Olha para o sol aí, você vai ver que Deus existe. Não, vai ver que o sol existe. Né? Nós podemos entender, compreender, somente pelos olhos da fé. Né? E a Bíblia já fala sobre esse elemento que o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais. E são loucuras para ele. É óbvio que são loucuras. Então, esse primeiro versículo já nos diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiramente, creia que Ele existe. Que Deus ele é real, mas só pode ser apreendido e compreendido pela fé, mesmo tendo as Escrituras. Por isso que alguns leem toda a Bíblia e não saem com uma fé maior que quando começou a ler a Bíblia. Tá? Porque talvez ele busca com uma mente intelectual, ele pensa que a Bíblia é um livro de ciência e aí ele vai poder ver e comprovar alguma coisa. Não é por aí. Tá? Então, é necessário que creia. É dessa maneira que nós devemos nos aproximar de Deus. E Deus se revela desta maneira, para que, crendo, o recebamos. Crendo, conheçamos. Crendo nele, possamos nos aproximar também dele. Então, a fé ela é imprescindível para conhecermos a Deus. Sem fé, de fato, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível conhecer Deus. Tá? E um outro texto que eu convido alguém que queira ler, João 4, verso 24. João 4. É João? O Evangelho de João? João 4, verso 24. Evangelho de João. Ok. Eu, hein? João 4, 24. Posso ler? Pode. Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ok. Esta questão, né, de o que Deus é. Deus é espírito. Então, nós não podemos ver Deus, não podemos apalpar a Deus, não podemos pegar, e devemos entender que Deus ele é espírito. E, novamente, importa também que os adoradores o adorem de uma forma espiritual, não formalista, de uma maneira formal, ou achar que pode adorar seguindo algumas regras, né?
e aí fazendo isso, fazendo aquilo, como se fosse passe de mágica, e podemos cultuar a Deus. Podemos cultuar a Deus somente pela fé, tá? Em espírito. Jerry, você poderia desligar o seu microfone? Tá, pastor, desculpa. Tá. Ok, obrigado. E então, percebam, os verdadeiros adoradores, então, adorarão também ao Pai em espírito e verdade. Deus é espírito, né? Então, não há talvez uma outra definição. Espírito, Jesus ele vai definir espírito quando Jesus ressurreto, algumas pessoas acham que ele é um fantasma ou um espírito, e Jesus pede para que toquem nele, e ele diz: vede que eu não sou um espírito, porque um espírito não tem carne, não tem corpo, e ele tem, no caso, ele tinha corpo, ele ressuscitou, né? Realmente o corpo foi ressuscitado em corpo, mas ele dá uma definição de espírito. O espírito não tem corpo, nós não podemos ver, né? É invisível. E Deus, por isso, ele pode estar em todos os lugares, e ele é onisciente, onipotente, são atributos que nós vamos ver também mais adiante. Mas Deus é espírito, tá, irmãos? Mas também sobre as pessoas da divindade. Tem aqui alguns textos propostos, né? 1 João 5, 7, e depois 2 Coríntios 13, 13. Novamente, quem achar pode ler. Primeira João 5, verso 7. Isso. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Então, há três que dão testemunho. O Pai, referindo-se, logicamente, a Deus Pai. A Palavra, ou Logos, que refere-se ao próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele é a Palavra encarnada. E o Espírito Santo. Três que dão testemunho. Então, já vemos aí, revelando, demonstrando que esta divindade tripessoal, né, contém três pessoas nessa única divindade: o Pai, a Palavra e o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito. 2 Coríntios 13, verso 13. Segunda Coríntios 13, 3. 13. 13. Ah, tá. Vamos lá. 2 Coríntios 13, 3. Perdão aqui, pastor. 13, 13, né? 2 Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, né? Isso. Percebo que a própria bênção apostólica aqui é uma bênção trinitária. Mas se você for olhar lá para a grande comissão, quando o Senhor Jesus Cristo ele comissiona os seus discípulos a irem por todo o mundo e pregar o Evangelho, ele também ordena que batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É óbvio que, do ponto de vista que se Jesus não fosse Deus, ou que o Espírito Santo é somente uma força de Deus, não haveria lógica nenhuma em fazer esta fórmula batismal, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos supor que Jesus não seja Deus. Ele estaria num lugar indevido, porque ele estaria sendo colocado
com Deus, né? Isso seria uma coisa absurda, né? Colocar uma criatura junto com Deus numa fórmula batismal. E menos sentido haveria ainda se o Espírito Santo não é nem uma pessoa, não é nada, é só uma força de Deus. É a mesma coisa que dissesse, eu batizo em nome do Pai, do Filho e em nome da força de Deus. Não há nenhuma lógica e nenhum sentido nisso. A fórmula batismal é trinitariana e aponta para as três pessoas da Trindade. Assim como quando Cristo foi batizado, e ali nós vemos as três pessoas da Trindade de uma forma separada. O Pai falando, né? Eis o meu filho amado, em quem me comprazo, o Senhor Jesus Cristo sendo batizado por João Batista e o Espírito Santo vindo numa forma corpórea, como de uma pomba, e pousando sobre Cristo. Aí nós vemos as três pessoas. Então, nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, nós não vemos com clareza essa triunidade na divindade, mas nós vemos já uma pluralidade na divindade. Mesmo quando faz o homem, nós façamos o homem a nossa imagem e semelhança, usando o plural. O mesmo termo, no princípio criou Deus os céus e a terra, Elohim é uma palavra plural, que falamos aí Deus, né? Como se fosse uma tradução, podemos dizer, como se disséssemos, no princípio criou Deus os céus e a terra. É uma palavra plural, né? E também, mas agora no Novo Testamento, a gente já vê as três pessoas com clareza, tá? A Bíblia em nenhum momento fala sobre a palavra trindade, mas também há de convir que a palavra também não, a palavra de Deus não usa em nenhum momento a palavra livre-arbítrio. No entanto, os defensores do livre-arbítrio usam, né, constantemente aí, olha, livre-arbítrio, mas onde é que está na Bíblia isso? Né? Para aqueles que dizem, onde é que está a palavra trindade na Bíblia? A palavra não está, mas ela é uma palavra técnica para definir a revelação de que há três pessoas distintas, sendo três pessoas distintas e uma única divindade. Então, as pessoas da divindade, tá? E vai revelar aqui que são três pessoas. Não vou abordar mais do que isso, porque nós vamos ter um momento que vamos tratar mais especificamente sobre a questão da Trindade. Verso Atos, capítulo 15, verso 14 e 15, e depois o verso 18. Mas antes de ler esse texto, há alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Pastor, no início do estudo que a gente estava falando sobre o ímpio, que muitas vezes até, né, pede para a gente provar a existência de Deus, né? E realmente, né, como nós aprendemos nos estudos anteriores, né, e nesse de hoje, que não tem como a gente provar a existência de Deus, né? Como é que a gente vai provar? Nós aprendemos. Mas assim, nós podemos ver em Gênesis, lá no capítulo 2, no versículo 7, se a memória não me falha, a criação do homem, né? Então a gente pode até falar para o ímpio, olha, como é que a gente pode provar a Deus? Com a própria criação, né? Quem foi que fez o homem? Né? O próprio Deus. Então aí já está uma prova evidente, né, que Deus existe. A própria a criação, né, do homem. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, deu fôlego de vida, né? Então, assim, o ímpio pode até imaginar, mas realmente pode ser que ele, né,
um pensamento, né, de muitos que não tem Deus. Mas a gente não precisa, né, desse tipo de prova, que a gente já sabe que a palavra de Deus é testemunha, né, revelação de Deus, Jesus Cristo, como nós aprendemos. Uhum. Para provar a existência de Deus e provar que Deus fez o universo, a gente tinha que estar lá. Tinha que pegar, fazer uma filmagem. Aí você prova, isso é prova. Exatamente. Aí você pega e demonstra, olha aqui, tá vendo? Como é que Deus estava fazendo? Está formando aqui um boneco de barro e tudo mais. Aí está provando. Mas a Bíblia não tem essa pretensão. Agora, nós cremos, eu creio que Deus fez dessa forma. Então, é pela fé. Então, perceba, eu não careço de uma prova contundente da existência de Deus. Eu acredito pela revelação. Aí eu creio, eu consigo crer que Deus se revela na criação. Deus se revela no coração do homem. Deus se revela na consciência humana. Há algo no homem que diz que Deus existe, senão seria injustificável que todos os povos, etnias, nações fazem cultos a divindades. Por que fazem? Se no homem não houvesse algo que o impelisse a buscar essa divindade. Essa busca só acontece porque há algo dentro do homem que diz que existe uma divindade, existe Deus, ou existe deuses, ou existe uma força maior, alguma coisa. Aí, quando nós encontramos Deus, aí nós entendemos, aquilo que nós buscávamos, agora nós encontramos e sabemos, mas é tudo pela fé. Atos, então, Atos 15, verso 14 e 15, e o verso 18. Diz assim: expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Percebo, então, aqui sobre os decretos de Deus. Deu microfonia. Ele está falando sobre coisas que estavam acontecendo, tá? E aí ele vai dizer que essas coisas conferem com aquilo que os profetas já haviam dito, daquilo que Deus haveria de fazer. Então, estamos falando aqui sobre coisas que Deus decretou, e porque nós entendemos como decreto, é porque Deus tem o poder para decretar que coisas aconteçam muito tempo antes delas acontecerem. Porque Deus tem não somente Deus tem o poder, a sabedoria, o controle de todas as coisas para que Ele possa decretar as coisas. Então, a vontade de Deus, a salvação, por exemplo, está dentro dos eternos decretos de Deus. E aqui ele vai dizer, então, que confere com isso as palavras dos profetas. Então, percebendo o que está acontecendo, pois os profetas já haviam dito estas coisas. E está escrito isso. Tá? Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde o século. Ele torna conhecida coisas que haveriam de acontecer ainda. Então, quando falamos sobre decretos de Deus, estamos dizendo sobre o poder envolvido nisso, a capacidade, o controle sobre todas as coisas, sobre toda a sua criação, ao ponto de dizer com antecedência as coisas que hão de acontecer. Não porque ele prevê que essas coisas vão acontecer, mas porque ele
vai fazer essas coisas acontecerem. Então, nós estamos falando aqui de um Deus que prevê e diz, olha, estou vendo que vai acontecer isso aqui. E tem a capacidade de ver o futuro. Ele não somente vê o futuro, porque ele planeja, projeta o futuro. Então, todas as coisas são determinadas e decretadas por Deus. De maneira que nem um pardal cai ao solo sem que Deus permita. Tudo está dentro do decreto de Deus. Na nossa vida, não há nada que aconteça sem a permissão de Deus. Toda a nossa vida está debaixo do controle de Deus. Isso não deixa de ser parte desse decreto de Deus. Tá? Nada, Deus é pego de surpresa, como que acontecendo uma coisa e ele não sabia que ia acontecer. Todas as coisas estão visíveis e patentes diante dos olhos do Senhor. Tá? Então, os decretos são a administração de Deus em falar coisas que vão acontecer ainda, ou planejar e projetar todos os acontecimentos. E em Atos, capítulo 4, verso 27 e 28, fala sobre a execução dos decretos de Deus. Então, vamos abrir lá em Atos 4, 27 e 28. Posso ler, pastor? Pode, por favor. Atos 4, 27 e 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Amém. Pois é, perceba agora que já está dizendo. Olha, está vendo isso que aconteceu? Está referindo-se a Cristo, ao julgamento, à execução e sua morte. E ele vai dizer o seguinte, se juntaram nessa cidade contra Jesus Cristo, né? Herodes, Pôncio Pilatos e os gentios, as autoridades judaicas também estavam envolvidas, o próprio sumo sacerdote, lembrando que era necessário que assim acontecesse, porque quem entregava, né, quem fazia os sacrifícios lá no Antigo Testamento era o sumo sacerdote, né, fazia a expiação lá anual. Era necessário que o sacrifício de Cristo não fosse somente um julgamento político, porque estava perturbando, era um sacrifício religioso. Ele tinha um aspecto religioso e era um cumprimento de tudo aquilo que havia sido já predeterminado desde o Antigo Testamento, por meio das figuras que eram o culto, o sacrifício de animais e tudo mais. Mas percebam, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Deus já havia antecipadamente determinado. Então, Deus ele pode determinar uma coisa antecipadamente e vemos a execução daquilo que Deus havia predeterminado. Porque, na verdade, nenhum dos planos do Senhor Deus podem ser frustrados. Tudo que o Senhor determina acontecer, vai acontecer. E é por isso que a gente precisa até saber sobre a questão das determinações do Senhor, dos decretos de Deus, para não ficar orando em vão, sem sabedoria e até às vezes contra a vontade de Deus. Quer ver um exemplo? Já vi muito crente orando para que não haja paz mundial, que não haja guerra, não haja fome, não haja nada dessas coisas. Só tem um detalhe. Jesus disse que essas coisas vão acontecer. Orar dizendo, Senhor, não permita que venha perseguição sobre a igreja. É a mesma coisa que dizer, Senhor, não cumpra os teus decretos. Perceba, então, que
essas coisas, elas vão acontecer. E precisamos ter ciência dos decretos de Deus para, inclusive, fazermos orações sábias, né? Pautadas na palavra de Deus. Orar segundo a vontade de Deus. E não com uma oração egoísta, pensando em nós, mas pensando na execução do determinado plano do Senhor Deus, pré-determinado, né, antes da fundação do mundo. Tá? Então, Deus executa os seus decretos. Tá? Então, nós vimos aí um pouco, né, ou em poucas palavras, o ser de Deus, como nós nos aproximamos desse Deus, o que é Deus, quando nos referimos que Ele é Espírito, e que o caminho para nos achegarmos a Deus é pela fé. Vimos um pouco sobre as pessoas, bem assim, superficial mesmo, mas as pessoas da divindade, né? E que a Bíblia revela assim, que há uma única divindade, mas três pessoas distintas e da mesma substância, né? Uma da outra em termos de divindade, poder, glória, mas são pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E vimos também que os decretos de Deus, ou os planos de Deus elaborados na eternidade, foram feitos antes que houvesse o mundo todo, antes que houvesse o universo, e de que também a execução dos decretos de Deus por meio da criação e da providência de Deus serão plenamente executadas. Tá? E eu, antes de concluir, o que a Bíblia diz sobre o caráter dos ateus? Nós já vimos que falamos sobre a existência de Deus e mencionamos um pouco sobre o ateísmo, que é uma negação da existência de Deus, mas o que a Bíblia tem a dizer sobre os ateus? Quem poderia ter ideia do que a Bíblia diz? Então, convido os irmãos a abrirem Salmo 53, verso 1. E, novamente, quem achar pode ler. Salmo 53, verso 1. Isso. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se e pratica iniquidade. Já não há quem faça o bem. Ok. Muito bom. Diz o tolo no seu coração: Deus não existe. É isso que a Bíblia fala do caráter dos ateus. Eles são tolos. E a palavra tolo, ou insensato aí, no caso, envolve a ideia de perversão. Percebam bem. Envolve a ideia de perversão moral, assim como também de fraqueza intelectual. No que diz respeito ao conhecimento de Deus, que é objetivo, tá? Conhecer a Deus, a gente não estamos falando aqui, eu vou conhecer a Deus de uma maneira mística. Né? É inexplicável. Eu percebam, conhecer a Deus é objetivo. Deus, ele se revelou. E tudo que eu posso conhecer de Deus, eu conheço através da autorrevelação de Deus, que é a Bíblia. Portanto, ele é muito objetivo. Ele não é uma coisa assim, eu conheço a Deus, tive uma experiência mística, eu saí de mim mesmo, fui não sei para onde, aquelas ideias que tem. E você pergunta assim, o que... Fala um pouco sobre a expiação. Fala um pouco sobre Deus. O camarada não sabe nada, mas ele tem grandes revelações, grandes experiências. Meus irmãos, toda experiência que eu tenho, espiritual, ela é fundamentada na revelação de Deus. E, realmente,
você vai ter experiências, pode ter experiências místicas até, pode ter experiências assim, sobrenaturais. Estou dizendo que não. Já tive momentos, né, da minha vida mas gostaria que percebessem que ela não o meu conhecimento de Deus não se fundamenta nas minhas experiências espirituais, mas as minhas experiências espirituais se fundamentam nas Escrituras, na Bíblia, na palavra revelada. Então, ela sempre parte das Escrituras e nunca o inverso. Então, o tolo, ele envolve, percebam, uma perversão moral. Ele não é inocente ao dizer no seu coração, Deus não existe. Ele não é inocente, porque o próprio coração dele diz que existe um Deus. Existe algo ou alguma coisa fora dele que sustenta todas as coisas. A negação disso mostra uma perversão moral. Ele não é honesto em dizer Deus não existe. Ele não é honesto. Né? O ateu, ele não há honestidade no ateu quando ele faz essa afirmação. Em segundo lugar, fala também de uma fraqueza intelectual. O coração realmente, a mente está obscurecida. E por isso que ele não entende as coisas de Deus. Então, todo o ateu, ele é um tolo, pervertido moralmente, que ele é desonesto, e ele demonstra a total incapacidade, como não há de se admirar, na verdade, intelectual, mas já visto que só o Espírito pode nos iluminar. Bem, agora não sei se há alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação dessa questão. Pastor, a questão do ateu, ele não ser honesto, né, como o pastor afirma, assim, claro, e a palavra de Deus nos ensina, porque lá em Salmo 19, né, a Bíblia diz, né, que os céus proclamam a glória de Deus, né, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, o ateu não é honesto, justamente baseado nesse capítulo da palavra de Deus. Sim, ele não é honesto, porque ainda que não se constitua e não tem objetivo de provar ali, ó, você está vendo? Mas é uma evidência clara da existência de um Deus. E quando nós olhamos lá para Romanos, capítulo 1, tá? Deus ele vai ajuizar povos, nações, pessoas, porque a partir do verso 18, né, no capítulo 1, a partir do verso 18, ele vai dizer que, inclusive, a sua ira, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, não provar, mas se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Salmo 19, aí que o Jerry leu. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. São percebidas. Então, o ateu ele é desonesto. Ele tem a ideia de uma perversão moral mesmo. Não é inocente, não. Tá? Então, ninguém vê aí, deve ver a inocência nos que dizem que Deus não existe. São pervertidos morais. Já podemos perceber essa perversão na desonestidade, porque desonestidade é uma questão moral. E percebemos que são desonestos. Tá certo, pastor. Obrigado. Tá. Irmãos, hoje vamos ficar por aqui.
tentando sempre nos limitar a não então nos prolongar tanto, né? E a gente pode ficar aí mais ou menos uns 45 minutos, máximo 50 minutos. É um período de 1 hora aula, né? Acho que é um tempo razoável. Às vezes a gente pode se estender um pouco mais, mas vamos tentar daí dividir sempre quando for necessário, assim, para nos limitarmos a esse período de tempo. Tá? Acho que, se não houver nenhuma outra questão, a gente pode encerrar com uma oração. Então, Tá certo, pastor. Ficou claro. Orar. Então vamos orar. Santo Eterno Deus, muito obrigado por esses momentos que podemos estar compartilhando sobre a pessoa do Senhor, como se revela nas Escrituras. Pedimos que o Senhor nos abençoe, dando-nos cada vez mais compreensão e entendimento dessas verdades, de maneira que possamos, ó Deus, dar razão da nossa fé àqueles que nos questionaram. Possamos, de fato, saber sobre quem é Deus, o que as Escrituras falam sobre esse Deus, sobre a tripessoalidade desta única divindade, sobre os seus decretos eternos e a execução desses decretos eternos na história. Que o Senhor nos dê a capacitação do alto para entendermos e darmos o testemunho da nossa fé diante dos homens. Abençoa os teus filhos que desejam conhecer-te mais e mais. Tua graça seja sobre nós. Em nome do Senhor Jesus.